Rafael dos Santos Francisco é casado com Tassiana e pai do pequeno Levi. É empresário e também pastor fundador da comunidade Inspirar, em Canas, São Paulo. Hoje estuda gestão pública pela Uninter e também é idealizador do Centro Social Luz do Mundo. Sua história de conversão se inicia aos 16 anos de idade, após um encontro pessoal com Cristo, se entregando completamente ao chamado e ao desafio pastoral ainda na juventude. No Aljava participa há 1 ano e meio. Agora no LED, Rafael Santos. Olá, queridos, bom dia, paz do Senhor. Vocês estão bem? O desafio maior aqui não é falar no LED, é falar depois do Daniel. Eu quero compartilhar rapidamente com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, onde diz exatamente assim: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, quando nós entramos aqui na quinta-feira, no período noturno, onde o apóstolo Hélio ainda estava ministrando, o Espírito nos disse uma coisa muito especial, e nós temos visto isso ao longo de cada ministração, ao longo de cada momento juntos aqui. O Senhor disse que essa conferência seria um momento de nos posicionarmos como filho e de nos habilitarmos como pais. E de fato, diariamente nós temos experimentado essa medida de posicionamento e alinhamento como filho, porque eu acredito que a maior medida que Jesus portou como filho, a maior revelação que Ele trouxe para nós como filho, é a sujeição que Ele tinha à voz do seu Pai. Um espírito completamente sujeito e rendido a tudo que o Pai estabelecia como fundamento. E a habilitação como Pai é porque de fato tudo que Ele falava, tudo que Ele fazia, Ele dizia a origem de onde vinha. Eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que o meu Pai fala. Eu não faço de mim mesmo, mas eu faço daquilo que eu vi o meu Pai fazer. E nós estamos aqui como filhos nesse tempo, tendo a oportunidade de ouvir o que o nosso Pai está falando. Temos a oportunidade de fazer o que o nosso Pai está fazendo. E é por isso que nós nos alegramos, porque é um tempo de posicionamento e habilitação. Nos alinhamos e somos ativados para dar continuidade e sermos a extensão daquilo que Deus tem produzido aqui em Taubaté. E estamos ficando muito felizes por tudo que Deus está fazendo aqui. Querido, a natureza de Cristo de fato era o serviço. Ela se revelava e se manifestava por meio do serviço. Como o Daniel disse aqui, o grande diácono Jesus, que a sua especialidade era servir, ao ponto dele dizer: eu não vim ser servido, mas eu vim servir a vocês. Ao ponto dos seus discípulos pedir um lugar especial e ele dizer o seguinte: não é sobre isso. Não é sobre ser um governante, não é sobre ser uma autoridade nesse tempo. Porque no reino de Deus o maior é o que mais serve. E aquele que quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. E a verdade de Deus sendo manifesta por meio do serviço. Naturalmente os homens, movidos por uma natureza adâmica, ou inspirado por um espírito religioso, eles precisam criar uma nova plataforma, desenvolver uma nova forma de fazer aquilo que o Espírito Santo fazia, só que agora sem ele. E é onde nasce o ativismo religioso. O exercício de uma atividade que parece que é fundamentada em Cristo, que parece que se inicia pelo Espírito, mas é completamente movida pela nossa forma de fazer, pelo nosso modo de pensar, pela nossa forma de estabelecer o nosso jeito, o nosso eu, o Adão que ainda habita em nós. E é por isso que nós nesse tempo precisamos fugir e correr de todo o ativismo religioso. Precisamos fugir de toda tarefa excessiva que nos rouba de Cristo e nos devolve a um lugar de cansaço e enfado, como era antes de conhecermos a Ele. E é por isso que nós ainda nesse tempo nos deparamos com muitos ministros cansados, entristecidos, afadigados e com muito desejo de parar. Porque assim como Marta, enquanto Jesus está convidando para a mesa, comendo com Maria, se deliciando das palavras do reino, nós estamos de pé e trabalhando, porque estamos fazendo a obra de Deus. E conforme corremos e fazemos, nós estamos nos cansando. E essa é uma manhã profética em que o Senhor nos organizou aqui nesse lugar.
para dizer: vocês andam atarefados e afadigados com muitas coisas, mas uma só é necessária. Vocês andam cansados e sobrecarregados com muitas coisas, mas uma só é necessária. Nós criamos uma agenda particular e convidamos Jesus diariamente a fazer parte da nossa agenda. Nós fazemos planos e chamamos o Senhor a se assentar na mesa para ouvir sobre os nossos planos. Como Vasti no livro de Esther, enquanto o reino estava promovendo uma festa, enquanto o rei estava convocando, ele estava se deliciando na sua agenda particular. E aqui nessa manhã eu acredito que há um tempo muito preciso, onde o Senhor está removendo os papéis das nossas mãos, removendo a caneta dos nossos dedos, porque é tempo de nós pararmos de escrever a nossa agenda, de nós calcularmos os nossos projetos e nós começarmos a acessar o que já estava escrito para nós desde a eternidade. Não é sobre escrevermos, não é sobre apenas calcularmos, não é sobre apenas planejarmos e dizer: Senhor, faça parte da minha agenda. É sobre nós pararmos tudo e dizer: Senhor, eu sei que eu fui elegido no Senhor antes da fundação do mundo. Eu sei que os meus ossos, antes deles serem formados no ventre materno, o Senhor já havia escrito todos os meus dias até o final deles. E eu não quero mais correr de um lado para o outro. Eu não quero mais me cansar, me afadigar, me sobrecarregar. E no final de tudo isso eu perceber que tudo que eu fiz foi longe do seu propósito, longe do seu projeto e longe do seu alvo final. Naturalmente, o ativismo religioso, ele nos roubou de Cristo. E ele fez com que a centralidade da igreja não fosse mais o próprio Senhor. Fez com que a centralidade da igreja fosse uma agenda atarefada, onde nós calculávamos estratégias para gerar resultados. E naturalmente, de resultado em resultado, de resultado em resultado, nós nos alegrávamos. Mas o interessante é quando os discípulos de Jesus, após serem enviados por ele, eles voltam da missão. E eles voltam tão felizes porque alguns resultados tinham acontecido. Eles voltam tão felizes porque no nome de Jesus até os demônios haviam se submetidos. E não que Jesus fosse um ladrão de alegria, mas naquele tempo ele parou uma alegria que tinha sua motivação errada. E ele disse: esse não deveria ser o motivo da alegria de vocês. Vocês não deveriam estar alegres porque os resultados estão sendo manifestos. Vocês deveriam estar felizes e contentes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Naturalmente, Jesus estava dizendo: não é sobre resultado, é sobre você estar em mim e eu permanecer em vocês. Porque nisso vocês darão muitos frutos. E naturalmente os discípulos continuaram a viver uma vida com Cristo. Serviam, experimentando muitas experiências, mas um dia Jesus os para e faz uma pergunta: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Vocês já andam comigo há alguns anos, vocês já caminham comigo, mas quem eu sou para vocês? Eu imagino o famoso silêncio ensurdecedor que o Cristo sempre fala. Porque de fato eles caminhavam, mas não por revelação. Porque de fato eles caminhavam, mas apenas por movimentação. E naquela pergunta de Jesus, a palavra diz que Pedro, ele recebe a revelação pelo próprio Abba. O Pai traz o entendimento de quem era o Filho. E naquele momento Pedro libera: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a partir do momento em que Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, a partir do momento que Pedro entendeu quem era Cristo, a partir do momento em que Pedro recebeu o discernimento de quem ele caminhava junto diariamente, de quem ele experimentava diariamente, nesse mesmo momento Jesus olhou para Pedro e disse: então eu te digo que você é Pedro, e sobre esse fundamento, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu vos darei as chaves do reino dos céus. E para concluir, querido, quando Pedro olha para Jesus e tem um entendimento quem ele é, imediatamente Jesus olha para Pedro e fala: já que você descobriu quem eu sou, Pedrão, deixa eu te falar quem você é Pedro, e sobre esse fundamento eu vou edificar minha igreja, sobre essa revelação de quem eu sou, do Cristo que habita em Cristo Jesus, eu edificarei a minha igreja. E aqui eu quero simplesmente concluir dizendo: nós não podemos mais viver uma crise de identidade, lutando diariamente pelo serviço, descobrir quem nós somos. Nós precisamos olhar para Ele, porque o dia em que eu olhar para Ele, perceber
perceber quem Cristo é, Ele vai olhar para mim e vai dizer quem nós somos. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor?